Oi, Jéssica, como você Olá! está? Eu bem, e você, professor? Bem também. Agora de volta para o estúdio aqui da Audiofono no Brasil, mentira. Mas estou em São Paulo e a Jéssica, para variar, eu estava viajando na última vez que nós conversamos e agora você está viajando. Conta pra gente, onde você está, É, Jéssica? estou aqui, nem vou, nem vou descrever muito. Olha aqui esse céu maravilhoso de Europa, Gostei do Alemanha, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Entrou na Europa no começo de outono, já é inverno, na Já é verdade, né? Mas inverno, tô é. brincando. Não, eu amo esse país, incrível. Aí é o Alemanha, aeroporto, Frankfurt, aí é o aeroporto de Frankfurt, que é um dos sim, aeroportos mais incríveis, né? Um dos maiores aeroportos, né? sim, sim, É um incrível. super hub de logística. Nem sempre foi assim, né? Porque, assim, eu não sei se você conseguiu visitar a cidade, conseguiu passear por Já, aí? não, não, dessa vez eu só tô fazendo uma conexão, né? Como eu estava na Uhum. Espanha, e o único voo que eu conseguiria fazer com uma companhia ok seria Lufthansa, então eu vim por aqui. Mas Tá. eu já vim a Frankfurt em outra vez, mas já Uhum. fazem 10 anos já que eu vim aqui em Frankfurt. Ah, tá. Então Tempo. você não tem a imagem, porque assim, eu tô sempre aí, porque faz parte da minha logística na Europa, né? Sua E rota. e acaba sendo mais barato também, tal. As pessoas que eu conheço, muita gente está aí. E eu posso falar que o aeroporto ele não combina com a cidade. As pessoas têm uma ideia de Frankfurt, quem não conhece, acho que é uma cidade Hum, gigantesca e é uma cidade média, né? Não é uma cidade enorme, entendeu? Mas o aeroporto é desproporcional, entendeu? Não combina. O aeroporto é muito, muito grande. O aeroporto é muito tecnológico, ele é muito hub, recebe aviões, assim, eles fazem conexões com o mundo inteiro. E assim, de um absurdo. Se você ficar olhando para os céus, aí você vai ver que a cada, sei lá, 30 segundos tem um avião pousando ou decolando. Mas isso não combina com a cidade. Por exemplo, São Paulo tem um aeroporto que é bem menor do que Frankfurt, mas a cidade é gigantesca, entendeu? Por que que Frankfurt é sim. assim? Para atender a demanda na Europa, entendeu? Virou uma espécie de hub. É igual o porto de Rotterdam, ou até o aeroporto de Schiphol na Holanda, né? Em Aham. Amsterdã. Eles são bem maiores do que o país precisa, que é justamente pensando nos outros, né, na integração com a União Europeia, entendeu? Então, esse aeroporto aí Mas é o aeroporto que atende a demanda por cargas, por passageiros da União Europeia, entendeu? aham. E Em por isso que ele é Amsterdã tão também grande. é um grande aeroporto, né? Como é Quando que é? Não entendi. em Amsterdã também é O um grande Schiphol aeroporto, bem é grande. enorme. É, E a eu, cidade também de Amsterdã é pequena, não sei, eu tenho essa mesma imagem, então, talvez eu esteja equivocada. exato, não tá não, porque a Holanda inteira é um hub, né? The Netherlands, os Países Baixos inteiros são um hub, porque muita coisa que eles fazem, eles não fazem só para eles. Você tem uma ideia, a movimentação de comércio exterior na Holanda ultrapassa o PIB deles, quer dizer que eles importam e exportam mais do que o PIB do país, significando o quê? Que muita coisa está lá só por passagem, né? Essa Está lá para passagem, sim. tá lá para poder receber algum beneficiamento, uma mudança de embalagem ou um redirecionamento de carga, porque é tudo muito tecnológico, é como aí em Frankfurt, é tudo muito tecnológico e com muita rastreabilidade. Então as pessoas sabem onde estão as coisas, né? É bem legal. E o legal da cidade, então a cidade não é grande, eu já fui várias vezes, eu já tentei ficar aí até morando aí, é muito pequena para os nossos padrões, para quem é de São Paulo, entendeu? Assim, para quem está em grandes cidades, Londres, por exemplo. Por quê? Porque a cidade, os alemães conseguem morar em cidades próximas e são super legais também. Então, não há necessidade de morar, de entulhar uma cidade, entendeu? Então, essa é a diferença Uhum. da Europa para outros países, né? Para outras regiões. Por exemplo, no Brasil, onde as pessoas precisam estar em São Paulo para poder trabalhar e ter, né, acesso à renda e tal. Não precisa disso na Alemanha. E o transporte público é muito bom, né? Então, a pessoa pode morar a 150 quilômetros de Frankfurt e, assim, ela trabalha em Frankfurt e mora em outro lugar. Ela não precisa morar em Frankfurt, né? Porque a cidade não é Sim. tão grande assim. Mas ela tem algumas coisas interessantes, assim, muitas coisas interessantes, né? A primeira, então, já sabemos, é um hub, né? O aeroporto é incrível. Uhum. Depois tem o fato de ser a sede do Banco Central Europeu, né? Porque é aí onde Uhum. se emite o euro, né? O euro é emitido aí e, e isso foi uma discussão pesada, né? Nos anos 90, quem seria responsável? Já decidi. Teve uma reunião, Jéssica, em 1992, Hum. chamada, não sei se é convênio, agora não sei o nome, mas assim,
uma reunião em Maastricht, Maastricht com 2 As, que fica no sul da Holanda. Essa reunião aconteceu em 1992 e foi ali que eles decidiram que a União Europeia, que já existia, passaria a ter uma moeda única. Entendeu? Então, foi nessa reunião que eles decidiram. Então, eles tiveram de 92 até 99 para trabalhar nessa nova moeda, como é que seria, as características da moeda e tal. Então, os países que faziam parte da União Europeia naquela época, os famosos 12, né? Por isso que tem 12 estrelas na bandeira da União Europeia, porque são os 12 originais, né? Depois aumentou para caramba. Mas esses 12 e mais alguns outros países se reuniram em Maastricht durante um mês e pouco para poder definir esse novo padrão de moeda. E aí os países concordaram que nesse tempo, né, de 7 anos, eles abririam mão das suas próprias moedas para poder ter uma outra moeda comum, que é o euro. E na hora de abrir mão das moedas, veio a discussão de qual o peso que cada país teria no novo euro, na nova moeda, no euro, né? Então, assim, aí, assim, a Alemanha, então, estava nessa reunião, estava lá, a Alemanha e Portugal. Então, a Alemanha abriria a mão da moeda dela, que era o Deutsche Mark, né, que é o marco alemão, e Portugal abriria a mão da moeda dele, lá na época, que era o escudo português. Só que na hora de colocar na cesta, a moeda alemã pesou muito mais do que a moeda portuguesa, né? Porque a Alemanha tem muito mais poder de consumo, né? Poder de gerar riqueza do que Portugal. Então, ficou decidido que, em função disso, como a moeda alemã era mais pesada que as outras, mais poderosa, a Alemanha ficaria com a União, ficaria com o Banco Central. Então, não quer dizer que os alemães mandam no Banco Central, mas o fato do Banco Central estar em Frankfurt, onde você está aí agora, é muito representativo, porque mostra que a Alemanha, apesar de ter provocado a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e o Holocausto, não sei o quê, a produtividade alemã é muito alta, né? É a mais alta de todos. Então, pensa bem, o que é uma moeda? A moeda, ela tem que ter credibilidade, né? As moedas têm que ter, a população aceita uma moeda se essa moeda dá poder de compra para ela. Então, uma moeda que não é bem administrada é uma moeda que vai ter inflação. E inflação, ela vai comendo, né, toda a credibilidade e o poder de compra, o dinheiro vai virando pó. Então, como é que faz para combater a inflação? Tem que ter produtividade alta. Quem tem a maior produtividade e quem tem mais poder de gerar riquezas? A Alemanha. Então, a Alemanha passou a ser a sede, decidiram que a Alemanha seria, Frankfurt seria a sede do euro, porque Frankfurt já era a sede do marco alemão. Então, assim, o Frankfurt tem 2 bancos centrais. Tem o Banco Central da Alemanha, fica um do lado do outro. Tem o Banco Central da Alemanha e o Banco Central da União Europeia. Tanto que para quem vai para Frankfurt tem até um símbolo do euro gigante. Não sei se você já tinha isso na sua época, quando você foi aí. Tem um símbolo, sabe assim, o símbolo bem enorme do euro, como se fosse um totem, assim, sabe? Uma escultura, e as pessoas tiram foto embaixo daquilo. É bem representativo. Então, eu nem vou entrar no detalhe que aconteceu para chegar aqui, porque foi uma perda de voo. Então, assim, eu nem vou considerar que eu vi isso, porque quando eu vim para cá, eu perdi meu voo para Munique e aí eu vim parar aqui. Ah, tá. Então você não conheceu a cidade, assim, né? Não passeou por Não, ela. não, eu digo assim, acabei pegando um carro aqui, fui viajando de carro, porque por um erro de Tá, percurso, não era um destino, entendi. entendeu? Entendi. Passei, mas enfim, não, Enfim, não dá para considerar que eu vim para cá você para veio. conhecer, sabe? Tá, ótimo. Então, é isso que você está falando é Uhum. bem legal, porque quando eu pergunto para as pessoas assim, então, o que você conhece no mundo? Tal? Ah, eu não sei o quê, conheço Chicago. Aí eu falo assim, tá, então você foi no Oak Park. Não, não, eu fiquei no aeroporto. Não, não, conexão. Aeroporto? Não, aí você não Ah, conheceu nada, né? fiquei 8 horas no aeroporto e dei uma volta ali perto. Mas isso não é conhecer Chicago, né? É, total. Não, Né? o que acontece? Você perde um voo, aí você para na cidade, aí você vai correr atrás de um carro, porque É, eu lembro que não lembro o que aconteceu por conta de onde a gente ia para a Suíça. Olha, é uma confusão, mas nem vamos entrar no mérito não, disso. beleza, entendemos, entendemos. Enfim. Então, mas depois você volta aí com calma, aí você vai ver esse euro gigante que eu te falei, que fica bem em frente ao Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu permite visita, é só mandar um e-mail, vamos ver para todo mundo que está nos vendo aqui, ó. É só mandar um e-mail antes, acho que 48 horas antes, e aí dá para fazer uma visita guiada dentro do Banco Central Europeu. É bem legal, né? Assim, eles têm toda Uhum. uma coisa, uma sala com memória do euro, sabe? Tecnológica, tá? Bem legal.
Então, esse é um ponto sobre Frankfurt. O outro é que Frankfurt tem um rio que marca muito a cidade, que chama Main, M-A-I-N. Por isso que a gente fala assim, Mai. Frankfurt Sim. am Main, né? Mai. Que é Main, não é Uhum. Main, porque alemão a gente não pronuncia assim, né? M-A-I-N a gente pronuncia Main. Então, por isso que aparece assim, Frankfurt am Main. Significa o quê? Frankfurt no Rio Main. Em português vira Meno, mas ninguém usa. Mas em português seria Rio Meno, tá? Então, Uhum. traduzindo seria Frankfurt, em português seria Francoforte no Meno. Os portugueses usam assim. Nós não. No Uhum. Brasil a gente não usa. A gente usa Frankfurt mesmo e fala Frankfurt am Main. Mas as pessoas não sabem, a maioria não sabe que esse am Main significa é a Frankfurt do Rio Main. Por Do quê? Mai. Para Tem diferenciar outra da outra Frankfurt, para Frankfurt. que chama Frankfurt Oder, que é um outro rio que fica lá no outro lado da Alemanha, lá para o leste, que faz divisa com a Polônia, uma cidade chamada Stubich. E bem Uhum. legal também visitar, mas é outra Frankfurt, não tem nada a ver e tal. Mas eu já vi situação de gente que chega em Frankfurt e acha que não é a Frankfurt certa e vai e pega o trem, vai para outra Frankfurt e fala assim: ah, agora eu cheguei em Frankfurt. Nada a ver, porque a outra Frankfurt comparada a Frankfurt, é muito menor, mas ela tem muito mais cara de Alemanha, porque é uma cidade mais preservada, sabe? Então, assim, as construções, Uhum. o clima, as ruas, tem muito mais cara de Alemanha, como as pessoas imaginam, né, a Alemanha, né? Porque é uma cidade muito menor. Uhum. E tem uma curiosidade bem legal, porque assim, ela fica do lado tem o rio Oda, e aí atravessa o rio já é a Polônia, né? A Polônia faz parte Uhum. da União Europeia, então não tem controle nenhum de passaporte, tá tudo certo. A questão é que, né, quando a gente atravessa e quando chega do outro lado, eles entendem alemão, mas não respondem alemão. É meio que um código deles para não usar o idioma, sabe? Então, assim, eles entendem, fazem uma cara feia, é tipo francês, sabe? Fazem uma cara Uhum. feia e começa e fala em inglês com a gente. Então, assim, eu queria, tá, não sei o quê, eu sou vegano e tem alguma coisa para mim, tá, em alemão. Aí a pessoa pega e responde em inglês, assim. E aí, quando a gente passa a falar em inglês, aí o atendimento melhora, entendeu? Significando que eles Uhum. não gostam dessa relação com a Alemanha e eles se sentem usados, porque os alemães vão muito para essa. Olha que loucura isso, que eu vou te falar. Eles vão muito para Frankfurt Oder, por isso que é, né, Oda, e Oda em alemão dá uma ideia de a Frankfurt a outra, né? De andere. Uhum. Eles vão para lá para comprar cigarro mais barato. Os alemães saem de vários lugares da Alemanha e as pessoas em geral, né, quem fuma, porque na Polônia o cigarro é muito mais barato, entendeu? É Por causa de tudo na impostos, Polônia é mais barato, né? Meu tudo, Deus do céu. tudo é mais Polônia é barato. muito mais barato. Então, ela faz parte da União Europeia, mas ela não usa o euro, né? Então, vamos lembrar É, disso, né? A moeda da Polônia é o sim. zloty. Então, assim, isso também já deixa os produtos mais baratos. E a carga tributária também é menor. Então, se fuma muito mais na Polônia, não tem essa restrição ao fumo como tem na União Europeia e nem no Brasil. Então, as pessoas vão para lá, quem está na Europa, para comprar cigarro. Então, é muito louco ver a pessoa vai de mão vazia e volta com umas sacolas, assim, sabe? Que cigarro é uma coisa leve, né? A pessoa volta com Aham. umas sacolas, assim, umas caixas, assim, sabe? Assim, tipo Muamba na fronteira do Brasil com o Paraguai, sabe? Na ponte da amizade Brasil e Paraguai. Então, Uhum. os poloneses se sentem usados, né? As pessoas não vão lá para investir na cidade, para poder curtir o turismo. Não, elas vão lá para comer, comprar cigarro e voltar, né? Essa que é a ideia. Eu até tenho uma canequinha lá de Slubit, mas não está aqui agora. E essa minha caneca, inclusive, também é alemã, né? Estava explicando para a Jéssica antes. Ó, esse daqui é o símbolo, para quem já foi para Berlim, sabe que esse aqui é o símbolo das ruas de Berlim, né? Para pedestre, né? Isso aqui são os sinais de pedestre nas ruas de Berlim, que foi feita uma campanha lá nos anos 90 para reduzir, gerar, né, de preferência, os atropelamentos. Então, a cidade toda tem essa identificação com esse bonequinho que chama Ampelman, né? Então, tem muito a ver. Não, isso não é em outras cidades, é só em Berlim. Frankfurt tentou montar alguma coisa parecida, mas não tem a população para isso, né? O rio aí em Frankfurt, ele deixa a cidade muito calma, sabe? Que o rio é muito extenso e é claro, né, plano em volta, então as pessoas, assim, a cidade está muito espalhada ao longo do rio, entendeu? Então não tem aquela concentração, assim. Tem uma praça aí chamada Roma-Platz, que é a praça romana, que tem uma igreja do século XVII, coisa do tipo, que é um centrinho, é um centro de vila.
Mas passando isso, a cidade é muito espalhada. Então, eu lembro que eu fiquei bem, uma vez que eu fiquei aí mais tempo, eu fiquei bem perto do Rio, e dava Uhum. para ver assim, eu corria assim, praticava a corrida. Nossa, assim, mas assim você vai indo, a cidade não acaba, sabe? Assim, aquela coisa bem espalhada mesmo, né? Ao contrário de Uhum. Berlim, né? Que é uma cidade cheia de prédio, tudo concentrado e tal, né? Não, agora vamos falar de eleição. Eu quero falar muito de eleição, Vamos entender que a eleição acabou de acontecer dia 26 de setembro. na Alemanha, E sim, aqui na Alemanha e Angela, como é que você diz? Como é que se diz? Angela Merkel, Angela Angela Merkel. Merkel, ela, É, ela, ela resolveu se ela está aposentar, né? saindo do poder e o partido dela perdeu por um ponto percentual, 1,6, né? Eu estava verificando Uhum. as minhas informações Isso. que eu tenho aqui no meu caderno. Uhum. E só que eu li um pouco sobre que o partido que ganhou, que é os sociais-democratas, É, o eles SPD. ganharam, Uhum. eles ganharam, porém, se eles não conseguirem outro partido para apoiar, eles não eu não entendi muito bem como funciona, professor. Funciona Vamos. assim, porque como ele ganhou por pouco, ele não nem conta que ganhou, entendeu? O que conta é assim, quantos deputados eles conseguiram fazer. Então, assim, Hum, se consegue fazer a maioria, automaticamente eles podem indicar o primeiro-ministro. Se não consegue fazer a maioria dos votos, então, sei lá, o parlamento tem 500 lugares. Se eles conseguem uhum, fazer 251, eles conseguem uhum. eleger o O primeiro-ministro, o primeiro-ministro. chanceler. Se eles não Uhum. conseguem atingir os 251, eles têm que fazer acordos, entendeu? E Hum. então Tem que se depende juntar com outros partidos. para poder, então assim, aí vai lá e faz e fazem as negociações. Muita gente critica, fala assim, mas aí está cedendo. Mas a política é isso mesmo, né? É ceder, é negociar para poder atingir o objetivo comum. Então, se o objetivo é formar um gabinete com o SPD, que é o que ganhou por pouco, o SPD vai ter que falar com o CDU. O CDU é o da Angela Merkel. Angela Merkel. Então, É, mas eles já eram juntos, né? Porque pelo que já. eu entendi, ele era o vice dela Não, ele era o e ele ministro era, das relações, ele era o ministro das finanças. não, ele era ministro, mas ele era segundo também dela. Ele É, era o isso, isso. vice-chanceler. Vice-chanceler, exatamente, é. Isso. Então, aí não mudou muito, né? Você fala assim, então não mudou muito. Mas muda porque, assim, a partir de agora, quem quer dar as cartas é o outro partido, né? Que Sim. é o que venceu. Então, ele que está no comando agora para poder juntar outros partidos. Então, a ideia é que o governo vai ser dele, entendeu? Com apoio dos Hum, outros. E na Alemanha tem um partido que é coringa, que é muito importante, que é o partido dos Grüne, que são os verdes. Que na Alemanha essa questão uhum, de ter uma economia sustentável, ESG, né, Environment, Social and Governance, isso tudo conta muito ponto, né? Então os alemães é um uhum, partido forte, no Brasil é um partido muito pequeno, na Alemanha é a terceira potência, né, em termos de partido. Então, para convencer os Grüne a fazer parte de um governo, o partido tem que, o sistema político tem que ceder bastante, sabe? Porque o uhum, que os grünes querem? Eles querem o fim do plástico, eles querem o fim do petróleo, querem que ninguém use mais petróleo, eles querem o fim do uso do carvão como energia. Isso tudo mexe com várias questões históricas, né? Porque o carvão é o produto mais usado para produzir energia ainda hoje, né? A Alemanha se uhum, fez historicamente com carvão. Lá no norte da Alemanha, na região de Colônia, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, tudo aquilo ali tem a ver com carvão. Não usa tanto carvão quanto usava antigamente. Mas então, os verdes não querem saber de carvão, não querem saber de petróleo, não querem saber de plástico e querem saber de uma economia limpa e moderna. E os outros não podem simplesmente abraçar essa causa, porque é uma coisa muito cara, né? Você assim trocar a matriz energética, né? Assim, tipo, em 5 anos vamos zerar a emissão de carbono, né? É muito caro. Então, para negociar com os verdes, precisa tempo, precisa de bastante tempo e precisa ceder bastante. Então é isso, assim, na Alemanha não vai ter nenhuma mudança drástica, não vai ser nada muito forte assim. A única coisa que vai ficar é um sentimento de nostalgia com relação a Angela Merkel, né? Porque a capacidade dela em contornar crises é absurda, né? Ela passou por cada, imagina, tanto tempo no poder, 16 anos no poder,
as coisas que ela conseguiu fazer, né? As coisas que, em 16 anos, o que aconteceu com a Europa? Nossa, um monte de coisa, várias guerras no mundo, as pessoas, né? Os sírios, a Angela Merkel, ela passou por uma situação, Jéssica, que você acompanhou, né? Que foi a imigração, né? Dos sírios, né? Os sírios refugiados, ninguém queria saber de sírio no auge da guerra lá na Síria, e a Alemanha aceitou os sírios, quase 1 milhão de sírios, e isso foi, assim, podia ter dado super errado para Angela Merkel, porque os radicais aí, que tem muito radical aí, né? Tem sempre uma questão neonazista no ar, né? Então, esse pessoal Sim. também tem um partido aí que chama AfD, Alternative für Deutschland, que é alternativa para a Alemanha. Esse partido, por exemplo, ele é absolutamente contra a imigração, contra ajudar outros países, eles acham que a Alemanha tem que ser para a própria Alemanha, e aí vai. Então, a Angela Merkel conseguiu contornar isso tudo e fez, e trouxe os refugiados com algumas exigências tipicamente alemãs, né? Por exemplo, a pessoa pode morar na Alemanha, pode conseguir cidadania, tal, com apoio do governo, né, quando é refugiado, mas tem que aprender alemão, tem que aprender a cultura alemã, então a pessoa tem que se inserir, né? A Alemanha é um país que tem muitos turcos, uma população de origem turca muito forte, por conta de laços históricos, né, que eles tiveram com a Turquia, tal. Então tem muito turco aí, é muito comum encontrar turco em qualquer lugar, né? Mas os turcos estão aculturados, eles falam alemão, eles votam, eles não ficam num gueto. Assim, a diferença a gente compara sempre com a França, né? A França tem muitos imigrantes do norte da Europa, da África, que são árabes, que são os bebés da Argélia, mas eles não são integrados assim. Então, falam francês assim, mas só quando é muito forçado e vivem em guetos, né? Então, isso dá uma diferença enorme entre o que é ser imigrante na Alemanha e o que é ser imigrante na França, né? Na Alemanha a integração é muito maior. E ela passou por isso, assim, tipo, ninguém nem mais fala sobre essa história, tá? Estão integrados e acabou. E a visão dela sobre a democracia, né? Isso que o mundo sempre gostou muito de olhar para ela e ver uma pessoa sensata, que nunca se envolveu em crise, né? Não teve, né? Assim, é uma pessoa desde o começo, assim, sabe? É uma política que faz isso porque gosta, não tem enriquecimento ilícito, né? Não vê nada, tipo, não sei quantos milhões, não sei aonde. Não tem, é uma pessoa simples, tal, né? E tem uma coisa legal que a gente já falou, eu e você já falamos, que ela conhece muito bem as duas Alemanhas, né? Que tem a Alemanha que está em Frankfurt, antigamente era a Alemanha Ocidental, mas ela fez toda a carreira dela na Alemanha Oriental. Então, os alemães gostam muito dela por vários motivos, chamaram de Mutti. Mutti quer dizer mamãezinha, M-U-T-T, Mutti, de Mutti, que é a mamãe deles, né? Por quê? Porque representa realmente todos, é um coração de mãe. Ela entende o alemão do leste e atende o alemão do oeste, assim, fácil. Ela nasceu em Hamburg, se eu não me engano, e fez toda a carreira dela de estudante, de doutora, e trabalhou até a queda do Muro de Berlim, ela fez na Alemanha Oriental. Então, assim, ela junta essas duas coisas, sabe? E por isso que ela vai fazer falta, né? Porque não tem ninguém que tem esse perfil, né? Todo mundo que entrar, assim, ou é mais ligado a um lado ou mais ligado ao outro. E existe na Alemanha até hoje, para quem mora aí, percebe, um preconceito com quem é do leste, sabe? Então, cidades como Dresden e Leipzig, que são, né, bem lá ligados ali à República Tcheca, no lado bem no leste, são cidades que quem visita não percebe, mas quem mora percebe que existe uma diferença, sabe? Entre renda, perspectivas. Se a pessoa é de Dresden, para ela arrumar um emprego em Colônia ou em Hamburg, rola um preconceito, entendeu? Porque teoricamente essa pessoa não teve as melhores escolas, que não teve escolas tão boas quanto em Hamburg, entendeu? Então, assim, tipo, imagina uma empresa, vamos pegar uma empresa gigante como a SAP. Então, a SAP vai contratar pessoas, né, para trabalhar. Aí, assim, a pessoa é de Munique ou de Hamburg, beleza, mas a pessoa é de Dresden ou de Leipzig, será? Entendeu? Vai vir com alguns vícios, a educação não foi tão boa. Para o nosso padrão é fantástico, eles são cidades incríveis, mas para o padrão alemão, não. E a Angela Merkel conseguiu fazer essa junção, né? Com ela, todo mundo era se sentir alemão, e como se fosse uma rainha Elizabeth II, sabe? Assim, a imagem que as pessoas tinham dela, né? Tem dela ainda, né? E o legal nessa história, assim, é muito legal. Tem um filme chamado Quero Ser John Malkovich, né? Que é um filme com John Malkovich, claro, né?
Então eu uso muito essa expressão, né? Que é, pô, quero ser Angela Merkel, né? Porque assim, deve ser muito legal ser Angela Merkel, né? Ela saiu porque ela quis, entendeu? Ela simplesmente foi embora, né? Tipo, não quero mais, o país precisa de alternativa, precisa de alternância e vou sair, entendeu? É isso que ela fez, né? Sim. E mesmo o partido dela não faria o que ela fez, né, pelo país, porque não é à toa que eles não ganharam também, né? Então, exatamente, não fez. Muito louco. Então, porque existem críticas, né? As pessoas criticam. Ela não o apoio não é 100%. Então, as pessoas fazem críticas ao governo dela. Mas assim, fazem críticas, mas ela sempre conseguia se reeleger, né? Sempre conseguia manter o poder. A questão agora é que já que ela não está, então vamos colocar tudo a limpo, né? Vamos mudar o estilo que tinha que ser mudado, entendeu? Essa que é a ideia, Sim, né? mas bem legal. Então, é isso. Que bom que você está aí, que bom que você está curtindo, que bom que você está Uhum. aprendendo. Você foi para a Espanha e está voltando para o Frankfurt, né? É isso, né? Sim, estou fazendo uma escala aqui de algumas horas, Tá, porque era o único legal. voo que teria, porque como eu não moro em Londres, né, eu moro em Birmingham, que é a segunda maior cidade, Birmingham. não são, não tem tanto voo assim, tem voos, mas não são tantos, Aham. consigo encontrar. E aí, como eu preferi pegar uma companhia como a Lufthansa, que é melhor para mala, Uhum. do que uma low cost, que às vezes é o É, caos, ou os é, horários são horríveis, eu é. preferi ficar um pouco mais no aeroporto e pegar uma companhia melhor do Tá. que sair, sei lá, 10 da noite, às vezes, depende do voo low cost, você pega uns Uhum. horários completamente obscuros. Legal, legal. E legal para quem Mas está nos são, vendo que as pessoas estão vendo como é que é a vida de quem mora na Europa, né? Porque é isso mesmo, né? Não é caro e não é complicado ir para a Espanha, voltar, né? não Cabe no mesmo. bolso, né? Que nem a pessoa pode estar falando assim, nossa, mas a Jéssica é herdeira, sei lá, é uma, como é que chama? Mulheres Ricas da Bandeirantes. Teve um programa chamado Mulheres Ricas da Bandeirantes, sabe? O Val Eu sei. Marchiori, como é que chama aquela maluca lá, Nassinza Tamborindeg e tal. Não, a Jéssica é normal, entendeu? Trabalha, né? Tem qualidade de vida, Normal. é normal. E assim, e como também eu já morei já morei na Europa, dá para falar isso mesmo, que é muito fácil, né, de fazer essas coisas, né? E companhia de custo baixo que você está falando aí, uma das mais famosas, se não a mais famosa, é aquela irlandesa, né? A Ryanair, A Ryanair. Uhum. que é bem famosa. Mas também tem isso, né? Você não pode levar nada, né? Não pode despachar Você pode nada, levar é, um cisco a mais, você já está ferrado. E já aí o ferra custo tudo. vai lá para as alturas. É, e E tem os normalmente os horários, horários, e tem os horários complicadíssimos, né? Super sim, complicado. os horários muito fora da curva. Que É, aí você chega em casa meia-noite e meia, aí já não faz mais então, sentido, né? para quê, né? Então, É, às vezes, o custo-benefício não faz tanta uhum, diferença, assim. é. E Mas deixa eu te falar, vale super a pena. uma coisa para a gente encerrar aqui. Lufthansa, sabe o que quer dizer Lufthansa? O nome da Não, eu ia te companhia? perguntar isso. Ah, legal. Porque o nome, assim, a criatividade, ela realmente deixou a desejar. Porque Luft, em alemão, significa ar. Luft, Uhum. entendeu? Então, Luft é ar. E Hansa é companhia, é empresa. Então, na verdade, o nome da empresa em alemão é Lufthansa. Hansa, né? O Hum, H. Então, significa o quê? Lufthansa significa companhia aérea. Olha que criatividade. Ruim, né? oh. Então, mas você sabe que eu fiquei pensando, Lufthansa. porque eu ia te perguntar isso, porque eu fiquei pensando, mas será que realmente tem significado? Porque, tipo, TAM tem o que de significado? Aí depois virou Transporte LATAM. Aéreo Marília. Ah, então. Mas assim, não é algo tipo assim, a palavra, né? O que eu imaginei é que teria um significado, tipo, o translator, tipo, Né? o Não tem. significado da palavra em si. Não, É. tipo, que é uma abreviação, entendeu? Não, É não é. isso que eu quis dizer. TAM, abreviação, mas Lufthansa é a Isso. palavra. Lufthansa Então, é isso que eu tô significa falando. companhia aérea, entendeu? Só, não é? Ah, mas Não é, legal, bacana. legal, mas não é como, por exemplo, quase todas são assim, né? A gente pensar, né? Tipo, não, Sim, gol não é, gol do Brasil não é, gol quer dizer objetivo, gol não é, gol é uma palavra em si só, né? Por si só, né? sim. Varg era Aviação Aérea Rio-Grandense. Azul é o nome. Azul é o nome, né? Companhia Aérea do Brasil aqui, Azul do Azul. céu. É, Azul do céu. Mas se É. você pegar, por exemplo, British Airways, é companhia aérea britânica, né? Dá na mesma, Então, né?
KLM, em holandês, significa Companhia Aérea Holandesa, Roy, não sei o que, nananá, entendeu? É a mesma coisa com a Lufthansa, né? Lufthansa. E... no final é. Então, deixa eu te falar, aproveite aí, tome um café gostoso, em homenagem. Eu gosto muito das redes que tem uma chamada Anca, tem uma chamada, como é que chama aquela lá? Bauwerk, que é uma coisa bem legal de café também, azulzinha. Eu gosto muito dessas Nossa, também. É eu muito fui bom esse comer café, um velho. panini aqui, acabei pegando um vegetariano, mas eu fiquei pensando em você. O que você iria comer? Não tenho o que comer. Sabe o que eu como? Bretzel. Eu sou Só fanático puro, né? por bretzel puro com café ou com leite de soja, porque eles têm leite de soja também, né? Mas, ó, vai lá que vai acabar nosso tempo aqui e fique bem aí, aproveite sua viagem. Quando você estiver de volta em Birmingham, Obrigada. a gente conversa de novo, tá bom? Sim, sim. Vamos Obrigado falar pelo seu mais. tempo de mostrar aí que é legal a pessoa estar em Frankfurt, no aeroporto de Frankfurt, é bem legal. Sim. Dá essa Obrigada a ideia você, assim. viu? Obrigado. Boa viagem e a gente vai se falando. Tá bom, um beijo.